Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estou aqui com Carol do Banco BTG. Tudo bem, Carol? Tudo bem, doutor? O Boa maior tarde. banco de investimento da América Latina, né? Exatamente. Boa tarde, médicos, médicas, todo CIMEP, doutor Rodrigo. Obrigado mais uma vez por estar participando. Acho que é a terceira ou a quarta, né, que nós estamos. Sim, sim. E iremos continuar, né, para poder esclarecer toda essa parte de investimento e ajudar a classe médica a investir melhor. Sim, essa área de investimento, os temas são muitos, né? Então terão Exatamente. muitas oportunidades de gravarmos outros podcasts. Vamos hoje falar sobre renda fixa, né, Carol? Nós tínhamos Exatamente. alinhado. Uhum, exatamente. Iremos entrar mais nessa parte de título público, né? Tesouro direto, porque as taxas de juros, de fato, elas estão caindo. Então, a Selic, ela está dando uma recuada. Hoje estamos a 14,25, tendência que feche 2026 a 14%. Então, a parte de título público, principalmente taxas pré-fixadas e taxas atreladas ao IPCA, elas estão tendo uma abertura muito grande. Então, tá tendo muita demanda nessa parte e, assim, tá muito interessante as taxas, de fato, para uma época, vamos dizer, há 3, 4 anos atrás, elas estão excelentes, principalmente quem realmente ou quer ter uma renda, porque você pode ter essas taxas pagando juros semestrais, ou, de fato, até o vencimento. Ou então fazer especulação e fazer na marcação a mercado, aproveitar o momento e ter um ágio. Perfeito. Vamos falar sobre o que é renda fixa. O que é renda fixa? Renda fixa, ela tem várias classes, né? Então, assim, é quando você, de fato, tem a percepção que você vai ter aquele rendimento, que pode ser no pós-fixado ou pode ser também no pré-fixado. O pré-fixado, ele já determina uma taxa, então ele já sabe quanto é que você vai ganhar. Então, se o senhor, por acaso, me perguntar, Carol, eu quero aplicar R$ 100.000. E vou dizer, doutor Rodrigo, o senhor vai ter uma taxa de 14%. Independente do que acontecer no mercado, até o final do vencimento, o senhor vai ter aqueles 14% anuais, certo? Então, a gente já sabe quanto é que vai ganhar no final daquele contrato, no final daquele papel, do vencimento. Já a pós-fixada, ela é sempre atrelada à Selic, então se ganha uma porcentagem em cima da Selic, que ela pode ser de 90%, pode ser de 100%, pode ser de 102%, e assim determina na hora do investimento. Então, se o cliente pode ter uma taxa de juros, dependendo, hoje, uma LCA, ela deve estar pagando em torno de 89% a 90%, isso isento de imposto de renda. E se for um CDB, normalmente, se ela tiver uma liquidez imediata, está se pagando 99% e 100%. Só que nessas taxas, principalmente CDBs e fundos de investimento com uma liquidez mais imediata, ela não tem isenção. Então, ela paga, sim, imposto de renda em cima do rendimento, certo? E tem a questão do imposto regressivo. Então, ele começa em 22%, há 6 meses a 20%, após um ano 17,5% e após 2 anos, sim, 15%. Certo? Então, existe essa regrinha também. Então, quando muitos clientes me procuram para fazer conta, Carol, qual é o melhor investimento? Aplicar no CDB a 14% ou eu fazer uma LCA a 12,60? Então, a gente faz um cálculo que, naquele período de um ano, uma taxa LCA 12,60, ela líquida, ela vai valer mais a pena do que um CDB a 14%, porque quando a gente vai tirar o imposto dos 14, ela vai ficar menor do que a LCA, dependendo do prazo. Então, se for um prazo maior, o CDB ele vai valer mais a pena do que a LCA. Então, nós fazemos esse cálculo para mostrar para o cliente ele ter uma visão, que mesmo ele pagando imposto, pode ser que valha mais a pena. Então, a gente faz essa questão também dessa avaliação. Se, por acaso, ele tiver interessado na parte de inflacionária, então a gente tem a opção de o cliente ter a parte de inflação mais uma taxa pré. Então, ele vai ter uma taxa São os real. títulos de renda fixa híbridos, né? Tem um Exatamente. componente pré e um componente pós. Exatamente, ele tem os dois, então você vai ter a inflação, que hoje no Brasil é em torno de 4, 4,5%, 5%, dependendo de como é que a Selic vai estar, né? Então, todas as vezes que a Selic recua, a tendência é para fazer a inflação subir. Só que, conforme nós estávamos conversando, a questão fiscal no Brasil preocupa, porque mesmo com esse recuo de taxa Selic, mesmo com a manutenção, não tenha fazendo muito efeito nessa questão de inflação. Então, nós estamos vendo muitas coisas aumentarem, mas a nossa inflação ela ainda estaciona em 4, 4,25, 4,30, chegando a 5, depois recua. Então, hoje você fazer um título público IPCA
mais 8,20, que seria hoje, se você olhar no site do Tesouro, está praticamente isso para 2032. Então, o cliente ele vai ter uma taxa real tirando o imposto de renda e tirando a parte também do imposto na questão da inflação, de 6, 6,10, 6,20 real. Então, o cliente conservador tem uma taxa real, já tirando a inflação de 6 a 6,20, é uma taxa excelente. Isso líquido já. Então, nós fazemos sempre na composição de uma carteira de renda fixa, você atrelar taxas híbridas, que seria IPCA e uma taxa pré, um pouco de taxa pré-fixada. E para quem quer uma liquidez, um Tesouro Selic, ele vai andar em todos os cenários. Então, independente para onde a taxa Selic for, ele vai ver sempre o patrimônio dele se manter ou subir. Ele não vai ter essa tendência. E não Com essa concentrar. taxa real de 6%, o patrimônio dobra em 12 anos, né? Em 12 anos, exatamente. 72 dividido por 6, 12. Exatamente. A Então, formulazinha. se ele colocar justamente, e assim, dependendo das taxas que Dobra ele pode real, né? dobra real. Se for nominal, é mais que dobra. Muito Mas em mais. termos de valor real, dobra Isso, em muito mais. 12 anos. E assim, existe no Tesouro Direto a questão se o cliente precisar de renda. Então, se ele, por acaso, precisar de uma renda, tem juros semestrais. Então, ele pode receber esses juros antecipadamente. Então, a duration do papel, ela se torna até menor. A duration seria a duração, ela se torna até menor. A porque recuperação do valor investido. Exatamente, porque ele vai receber e ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode reinvestir em alguma outra coisa, fazer alguma viagem, ou então investir em uma outra oportunidade. Então, tem vários setores que ele, assim, vários momentos que ele pode fazer. Então, quando a gente faz uma composição de carteira, não só na parte de renda fixa, em outros papéis também, nós sempre olhamos a parte de curto, médio e longo prazo. Principalmente a parte de médio e longo prazo, que é onde o cliente, de fato, ele vai ter um rendimento melhor. Porque quanto mais você deixa o recurso numa taxa consideravelmente alta... Abdicando da liquidez, né? Você ganha na rentabilidade. Exatamente. Então, assim, quando nós fazemos um planejamento financeiro, eu sempre pergunto ao cliente o quanto é que ele vai precisar daquele recurso em tais prazos. Pode mudar? Pode, no meio do caminho. Então, nós colocamos papéis. No caso do título público, é um papel que tem liquidez. Então, se por acaso você quiser vender, você pode vender a qualquer momento. Lógico, tem a questão da marcação a mercado. Então, se ele vender o papel dele e o papel dele está com a taxa menor do que o mercado está oferecendo, ele vai ter um deságio. Porque normalmente aquele papel está depreciado. Mas se por acaso acontecer no momento que a taxa dele está maior do que o mercado está oferecendo, é água no deserto. Todo mundo vai querer, o próprio governo vai querer. Então, ele vai ter um ágio. Então, nós fazemos essa questão da liquidez, porque para o cliente também é importante. Então, quando você tem recurso aplicado em banco, principalmente em título público, na sua carteira você pode ver, tanto na marcação a mercado, quanto é que está aquele papel, que se você fosse vender ele hoje, ou você pode escolher ele na curva da aplicação. Na curva seria até o vencimento. Então, até o vencimento, você vai ter aquilo. Então, eu sempre explico para o cliente que, quando ele vê a carteira e fala, Carol, por que esse recurso é título público, renda fixa, e ele está menor? Porque está na marcação ao mercado. Então, ele está informando que, se você vender hoje, é aquele valor que você vai ter. Então, muitas vezes acontece, está 90 mil e no outro dia está 88 e alguma coisa. Não é que ele caiu, é que ele está dizendo que se você vender naquele momento, você vai ter um deságio. Como pode acontecer se por acaso passar e sua taxa melhorar, essa taxa ficar maior, o recurso também vai estar maior. Então, é o momento de sair, você pode até sair. Se você esperar até o vencimento do título, você vai receber aquilo que foi pactuado. Total. E aí, a depender do momento, até atingir aquele prazo do vencimento do título, se você tiver uma taxa de juros mais alta, por exemplo, então seu título desvaloriza. Se você pegar uma taxa E se pré-fixada você tiver uma taxa Selic menor, o seu título valoriza. Valoriza, né? Exatamente. Por isso que nós andamos todos os cenários. Porque para o cliente é importante isso. Porque ele não vai ficar só concentrado numa única cesta, numa única estratégia. Ele pode ter outras estratégias. A pós-fixada ela é muito utilizada para quem quer liquidez, porque ele realmente é o momento. E a pré e o IPCA, ele é mais indicado para médio e longo prazo. Eu até recomendo, assim, clientes, quando querem fazer parte de inflação, acima de 5 anos. Menos de 5 anos eu já não acho muito provável. O cliente não vai ter um ganho realmente favorável
se ele tivesse numa pós. Então, para IPCA, 5 anos. Pré-fixado, você pode até colocar 2, 3 anos, 3 anos, porque a Selic ela pode, de fato, recuar, mas também ela pode subir. Então, nesse período, a gente sempre coloca. E pós-fixado seria uma liquidez. Mas, assim, tem cliente que assim, acredita que a nossa taxa de juros ela vai perdurar por mais tempo. Então, hoje, 14% dá muito mais do que 1% ao mês. Então, para quem está na pós, ainda está surfando uma onda muito boa. Mas, dependendo como teremos um ano de eleição e um ano de eleição difícil, a gente não sabe o que é que pode acontecer, principalmente nessa questão do governo, que é o que a nossa pior, vamos dizer assim, nossa dor seria a questão fiscal. Então, o Brasil ele tem que se preocupar muito com a questão fiscal, porque não adianta a gente ter uma taxa Selic de 14%, tá com inflação de 4,5% e ter gastos do jeito que estão acontecendo. A conta não fecha, conforme estávamos conversando. Então, assim, é preocupante? É preocupante. Só que quem é investidor, ele consegue aproveitar várias oportunidades. Então, ele pode ter uma rentabilidade muito boa num título totalmente seguro, que é título do governo. Então, assim, é soberano. Não existe nenhum papel mais conservador, mais seguro, se não for um título público. Em último caso, se o governo não tiver dinheiro, ele pode imprimir, né? Exatamente. E pagar, né? Exatamente. Mas, assim, hoje o Brasil, a gente está, em termos de dívida pública, chegando a 87% de dívida pública. Existem países que devem muito mais, sendo que, se você for olhar, A taxa de juros é bem menor, né? Exatamente, às vezes é negativa. E a estrutura é Você totalmente pagar 1% diferente. sobre 200 é 2. Você pagar 15% sobre 100 é 15. Exatamente. Você paga muito mais no serviço da dívida, E né? assim, tem muito gringo vindo para cá por conta dessa taxa de juros alta. Então, assim, eu tenho clientes do exterior que aplicam aqui justamente por conta da taxa de juros. Porque lá onde ele está, a taxa é zero ou é negativa. Sim, então assim, em termos de segurança, seria o Tesouro Selic, né, que é pós-fixado, Isso, com depois o liquidez, IPCA+, que é o IPCA+. NTN-B, Isso. e depois o pré-fixado, que seria a LTN, né? LTN, exatamente. Que podem ser, que tanto a LTN como a NTN-B, se for a principal, ela é direto, ela não tem juros semestrais, então ela vai até o vencimento, e tem a NTN-B com juros semestrais. Então, essa, a cada semestre, o governo ele deposita os juros na conta, certo? Lembrando que Tesouro Direto existe sim uma taxa que você paga para o governo de 0,3. Então, você paga essa taxa para o governo, normalmente ela é descontada em janeiro. Nos primeiros dias de janeiro, antes do dia 15, ela já é descontada diretamente da conta do cliente, independente de onde ele tem a custódia do tesouro, certo? Outra coisa, Carol, uma coisa interessante é que, estatisticamente falando, o IPCA+, os títulos IPCA+, sempre bateram a Selic, né? Os Isso. títulos Tesouro Selic, né? É uma pesquisa que eu fiz recentemente, nos últimos 20 anos, certo? Em comparado com Bolsa Brasileira, Selic, CDI, que seria o CDI, e o IPCA ganhou dos últimos 20 anos. Então, assim... Agora precisa ter estômago para marcação a mercado, Tem. né? Então, eu sei que quando o cliente ele não tem esse estômago, eu sempre recomendo a ele assinar o termo de precificação na curva, porque ele vai ver a carteira dele na curva. Então, se ele não tem tendência de resgatar, se ele vai respeitar o prazo final, não tem por que ele estar sofrendo. Então, coloca com E deixa lá. a carteira na curva, que ele sempre vai ver lá o papel sempre valorizando. Agora, lógico, que se for aquele cliente que gosta de fazer, a gente chama de day trade na renda fixa. Ele gosta de estar comprando, estar vendendo, dentro de renda fixa, aí sim tem que ser na marcação a mercado. Fato, tem que ser. Agora aqueles títulos de IPCA+, de mais longo prazo, 2050, 2055, esses aí, na marcação a mercado, tem uma oscilação muito grande, né? A pessoa pode ganhar muito dinheiro em pouco tempo, ou perder, né? Ou perder. Ou perder se desfizer dos papéis, se manter, não perde, né? Se manter, eu posso até contar para assim, né? Porque eu tenho na minha carteira para 2065. Nossa, tu vai ter para desde 2065, tu pretendo viver até lá, mas não pretendo deixar o papel até lá. Então, assim, a tendência é que numa curva
eu retire antes. Se a Não, Selic não cair, ágio. o título valoriza, você antecipa Muito. tudo que você receberia em 2025, em Em 2065. 2065. Então, em vez de você Exatamente. receber em 2065, pode estar recebendo agora em 2030. Exatamente. Boa Boa parte. parte. E você e assim, a gente pega uma taxa de fato excelente. Eu estava vendo alguns títulos públicos, estava pagando acima de 7,50. IPCA 7,50, IPCA 7,61. Então, assim, você pegar um título mesmo de longo prazo, isso não quer dizer que você vá, desculpa a expressão, morrer com papel. Não é isso. A tendência é que você chegue numa taxa de juros, se a taxa de juros de fato hoje 14, ela recuar. 2027, a tendência é que vá para 12%. 2028, a tendência é que vá para 10,5%. Se isso acontecer, o teu título ele vai subir muito. Então, a tendência é que tu pode vender, vai ter um ágio muito grande. Então, assim, tu pode se desfazer do papel, devolver lá e ter o recurso e aplicar em outra coisa. Eu acho que o Brasil não aguenta mais a Selic nesse nível e também eu acho que existe um entendimento no Banco Central que manter a Selic alta está trazendo mais prejuízo para a economia do que benefício. Porque qual é a função da Selic alta, pessoal? É o Banco Central tirar dinheiro do mercado de circulação e tendo menos dinheiro, existe menos consumo, tendo menos Isso, consumo, a inflação cai. isso. Só que ao mesmo tempo que o Banco Central está tentando enxugar a liquidez da economia, o governo federal, através dos benefícios sociais, Aumento de está imposto. jogando dinheiro na economia. Então é a mesma coisa que você está jogando água para apagar o fogo e ao mesmo tempo jogando gasolina. Exatamente, exatamente. O Banco Central tentando jogar água para conter o Para conter. fogo e o governo com os gastos E a sem conta não controle, fecha. Exa- tacando gasolina na fogueira, né? Exatamente. E assim, a conta não fecha. E vai ter uma hora que, de fato, várias empresas, algumas já entraram até em recuperação judicial. Empresas, assim, que você nunca imaginaria que iria entrar e entrou, porque realmente está sufocando as contas. Então, assim, não adianta você colocar imposto, fazer uma política expansionista, onde a taxa de juros ainda está muito alta. Então, assim, A política monetária é contracionista e a política fiscal expansionista. Quer dizer, uma exatamente. sinalização totalmente contraditória, Totalmente né? contrária. Então, assim, o Banco Central, ele está fazendo, por ele ter autonomia, ele está fazendo vários esforços para, de fato, tentar conter, porque a taxa de juros, eu não imaginaria que a taxa de juros ia perdurar por tanto tempo com a taxa de juros altas, Eu não sinceramente. acredito não, porque isso está atrapalhando a economia real. Muito, muito. Então, assim, tá tudo muito caro. Quem está investindo tá no melhor momento, mas ele, por outro lado, ele tá vendo tudo também aumentar. Então, assim, às vezes a conta de fato, não, peraí, eu tô ganhando de um lado, mas eu tô gastando do outro. Era para estar, assim, eu estar economizando mais. Então, tá complicado essa Então, questão. Carol, você pegando esses três tipos de título, pré-fixado, híbrido e pós-fixado, o ideal é fazer um mix conforme Com o certeza. perfil do cliente, né? O perfil de liquidez, o perfil de De risco. risco. A tendência é o que ele planeja para daqui a 5 anos, Se qual é a aquele cliente tendência. muito mais conservador, é melhor Isso, investir mais em Tesouro Selic, que é o pós-fixado, exatamente. que é mais seguro. Se é Isso. aquele cliente que precisa de muita liquidez, Também que seja num que Tesouro seja o Selic Tesouro Selic, e que né? tenha também os juros semestrais para ele ter sempre recurso na conta, se Se ele for quiser aquele cliente renda, que pode abdicar da liquidez, não estou precisando do dinheiro agora e bota ele vai aproveitar um bem. pouco mais no híbrido, no Isso. pré-fixado, né? Ele vai ganhar, assim, olhando uma carteira que eu tenho hoje de título público de alguns clientes, tem cliente que está tirando 118, 120%, na média, Uhum. fazendo essas três camadas, tanto de pós, pré e IPCA. Então, assim, está tendo uma rentabilidade muito, está aproveitando bem os juros. Nos últimos 12 meses, a carteira está rendendo quase 17%. Só com título público, tem CDBs também, porque às vezes a gente encontra um tesouro direto pré-fixado a 14%, e às vezes tem um CDB, às vezes do próprio banco mesmo pagando mais. Então, dependendo do tempo, vale mais ele fazer o CDB. Então, até isso também nós olhamos. Então, assim, no mix que ele está pegando taxas muito boas e está tendo uma rentabilidade realmente excelente. Tem liquidez, tem a carteira, porque se ele quiser vender, ele pode. No mercado secundário não tem problema, ele pode vender. E dependendo da taxa que ele pegou, ele pode estar até trocando com ágio. Então, ainda vai ter rendimento. Só que
Eu sempre pergunto ao cliente, tá, você quer vender? Você vai comprar o quê? Na hora que ele for vender com ágio. Ah, não, eu quero comprar um papel, quero comprar uma casa, tudo bem, para realizar um sonho, ok, faz total sentido. Mas assim, você tá com ágio no papel, tá com muito ágio, você, quero trocar, sim, mas vai comprar o quê? Se o mercado tá oferecendo menor do que você tem. Então, essa pergunta também nós fazemos. Aí o cliente Uhum. pensa, não, realmente não faz sentido eu resgatar. Ele só vai resgatar se ele realmente precisar para fazer alguma coisa. Mas se for para aplicar em uma outra coisa, para ele não vai fazer sentido. É. E investir nesse mercado, viu, Carol, precisa de uma assessoria especializada, né? Porque precisa você estar afiado na sua análise macro da economia, né? Exatamente. E assim, se nós formos olhar, vários economistas erram, acertam. De fato, a gente não tem como prever o futuro. A gente sempre pegamos dados Mas tem como tentar botar a sólidos. estatística a favor do cliente, Isso, né? exatamente. A gente pega a estatística, pega realmente como é que a tendência, o que é que se pode fazer, tá? E deixa o cliente muito a par de tudo. Então, nós fazemos um relatório que a cada mês o cliente sabe quanto é que ele está ganhando, o porquê ele teve. Então, assim, tem cliente que tem título público e fala, Carol, por que esse mês deu abaixo do CDI? Porque a carteira dele está muito atrelada à pré-fixada inflação para longo prazo e está na marcação ao mercado. Então, eu explico. Sua carteira está atrelada à inflação, à curva de juros. O que seria a curva de juros? É a taxa Selic futura. Então, tem um aplicativo que qualquer cliente, até indico, é um Investing. Ele mostra a curva de juros, a taxa Selic de 2 anos, 5 anos e 10 anos. Então, se você perguntar a taxa de juros Selic para 5 anos, a projeção que está, que é o que o Banco Central de fato passa, está em torno de 14%. Então, todos os dias ela pode recuar, ela pode subir. Quando ela recua, ela fica, a gente chama negativo, ela fecha, ela cai. A tendência é que o papel pré-fixado e inflação, ela vai subir. Então, você já sabe que no outro dia a taxa de juros dos títulos públicos pré-fixados e inflação vai estar mais alta do que hoje. O mercado tem muito isso de expectativa, né? Expectativa, exatamente. E quando a curva de juros ela abre, que a gente chama da boca do jacaré, ela abre, então ela fica positiva. Então a gente está criando que a Selic futura ela vai subir. Então quando acontece isso, quem está na pós-fixada, ok, vai ser maravilhoso. Mas quem está na pré e na inflação, aí sofre. Então nós sempre deixamos alertados também. Tem cliente que entende, tem cliente que não entende. Então, cliente que realmente entende, a gente deixa na marcação ao mercado porque ele sabe como é que funciona o jogo. Cliente que não entende, eu prefiro deixar na curva do papel, porque ele não vai ter estresse, ele vai receber tudo, só que durante o período pode ter oscilação. Então, para ele não ver essa oscilação, que não há necessidade, pode deixar ele na curva do papel, não tem problema. Entendeu? Eu acho até o cliente ele vai sempre ver a carteira dele de fato crescer e vai ter aquela segurança que fez um ótimo investimento, de fato ele fez, porque título público nas taxas de hoje estão excelentes. Eu falo e repito, estão excelentes para que as taxas que o Brasil pagava antigamente. Perfeito, Carol. Eu acho que nós esgotamos o tema. Eu acho que falamos de uma forma geral, ampla. Demos uma pincelada boa sobre o que é a renda fixa e os tipos de renda fixa. Queria agradecer a você a presença aqui no nosso podcast e deixar você à vontade para falar algo que porventura tenha esquecido, ou se você quiser detalhar mais alguma coisa que já falou, enfim, fica à vontade. Doutor, eu queria, assim, imensamente agradecer, tá? A cada vinda eu fico, assim, até eu aprendo mais. Então, assim, é muito bom estar aqui, tá explicando. Eu faço isso com meus clientes também. Então, quando eles aplicam em qualquer recurso que eu ofereço, eu sempre explico qual é o tipo de papel, até para eles aprenderem. Então, é muito bom estar aqui. Reforço, se você tem algum recurso que está parado, que você não tem tendência de utilizar agora, ou, não, daqui a 3, 5 anos eu pretendo comprar um imóvel. Você pode colocar em estratégias que vai te pagar bem. Quem tem recurso aplicado em poupança, por favor, tire e coloque pelo menos no Tesouro Selic, porque na poupança você só está recebendo 6% mais TR, então vamos chamar 7% ao ano. E na Selic você pode estar ganhando 14,25%, com a mesma liquidez, com a mesma segurança. Então, assim,
tem uma consultoria, seguro, né? Exatamente, e é bem mais Porque a seguro. poupança, a garantia é do FGC, do 250 FGC, mil. que é um fundo privado, e do banco, né? Exatamente. Então, assim, até mais seguro você vai estar Tesouro ganhando. Selic é o governo, né? Tesouro Selic é o governo, é soberano. Então, assim, monte, procure um profissional. Você pode me procurar. Eu sempre deixo com o doutor Rodrigo aqui meu telefone, o meu contato, justamente para o cliente, se ele quiser tirar alguma dúvida, se algum médico quiser tirar alguma dúvida, pode me ligar. A gente tá aqui para isso, tá? Então, assim, eu deixo muito aberto esse espaço, porque hoje você investir, assim, eu vejo muito profissional, não muito sério. Então, assim, muito profissional que realmente só vê o lado ou da instituição, ou então o dele, não vê o do cliente. Então, você tem que ter. Eu trabalho com isso há 15 anos. Então, assim, passei por muita coisa. Já passei por um circuit break na bolsa, pandemia, 2008, crise, 2015, 2017, crise aqui no Brasil, enfim. Então, eu sempre recomendo o cliente, respeite sempre o perfil do cliente. Então, se ele é conservador, vá para o perfil conservador. Se ele é moderado, dependendo do mercado, ele pode ser moderado, mas ele também pode ser conservador. E mesmo se ele for um perfil mais agressivo, mais sofisticado, ele também, mesmo num cenário de taxa de juros, ele também pode ser conservador. Então, assim, depende do mercado. É proteção. Hoje, a palavra certa é proteção. Independente do cenário que você vive, é proteção. É proteger patrimônio. Eu sempre falo, nós jogamos na defesa, o cliente joga no ataque. A gente vai proteger e realmente, eu sempre falo, nós jogamos na defesa, mas isso não impede que eu vá lá na frente e faça um gol também. Então, é justamente isso, para aumentar. Então, eu deixo muito aberto a qualquer dúvida que vocês tiverem na parte de renda fixa. Título público está muito bom para fazer as aplicações. Recomendo fazer título público. E se caso precisarem de qualquer ajuda, qualquer dúvida, pode me procurar. Doutor Rodrigo tem meu telefone, CIMEP também, nós somos parceiros. Enfim, é isso. É isso, Carol. É como diria o Buffett, na primeira regra, a regra número 1 é não perder dinheiro, a regra número 2 é não esquecer a regra número 1. Exatamente, grande. Exatamente. É isso, pessoal. Vocês ouviram aqui, Carol. Se vocês não entendem sobre esse investimento em renda fixa, não façam por conta própria. Procure uma pessoa especializada, porque atrás de Carol tem um time de economistas para traçar um cenário macroeconômico. Exatamente. Que virá aí no futuro de curto, médio e longo prazo, e ela que irá analisar o seu perfil para ver essa questão de liquidez, rentabilidade, se você tem um perfil conservador, mais arriscado, enfim. Não faça da sua cabeça, porque a tendência, se você não tiver conhecimento, é fazer bobagem. Então é isso. Obrigado a todos por terem assistido ao nosso podcast e convido vocês a procurarem Carol. Eu tô aqui precisando. Muito obrigada, doutor. Mais uma vez estar aqui. Me chame mais vezes. Com certeza iremos tratar de outros assuntos e ajudá-los. Perfeito, Carol. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, Obrigada. tchau.